Olá! Apesar dos avanços na medicina e das muitas campanhas de prevenção, o câncer ainda é uma doença que ameaça uma parcela grande da humanidade. Um relatório global, produzido pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, faz projeções preocupantes para o avanço do mal nos próximos anos. No mundo, a estimativa é de um aumento de 63% no número de casos até 2040. Aqui no Brasil, os casos vão aumentar 78% e as mortes podem dobrar nos próximos 20 anos. Para comentar esses dados e explicar os esforços que o país tem feito para conter o avanço da doença, o Cidadania recebe o coordenador de atenção especializada do Ministério da Saúde, o Dr. Sandro Martins. Olá, Dr. Sandro, obrigado pela presença. Olá. É uma satisfação estar aqui no Cidadania, compartilhando essas informações com vocês. É difícil a gente não se impactar com informações como essa, né? De que o câncer, uma doença que tem um conteúdo emocional muito forte em toda a sociedade, vai crescer na nossa percepção diária, porque mais casos vão ser diagnosticados. Isso é um fato esperado, uma vez que nossa população está envelhecendo. Então, hoje, no Brasil, nós temos em torno de 19 milhões de pessoas com mais de 65 anos, e em 20 anos serão 49 milhões. Seremos 49 milhões, seremos idosos daqui a 20 anos, e o envelhecimento ele aumenta o risco de câncer, em homens, principalmente, e em mulheres. Né? A maior parte dos acometidos aí pelo câncer são os homens. Sim, sim. O câncer é mais frequente nos homens. Mas tem aumentado, tem aumentado o número de mulheres também? Essa proporção tem essa diferença variado? Tem um cunho mais de natureza epidemiológica, provavelmente variações biológicas em relação a homem e mulher. Até do ponto de vista, se fosse pensar apenas de acesso à saúde, as mulheres elas são favorecidas nesse aspecto porque elas procuram mais frequentemente o serviço de saúde com queixas mais iniciais e normalmente tem uma possibilidade de um tratamento mais adequado na maioria dos problemas de saúde, inclusive o câncer. Então tem um componente comportamental importante aí, sim, cultural. Né? Uma questão até de mudança de cultura, de hábito. Cultural. Nós homens negligenciamos muitas vezes o nosso estado de saúde ou não fazemos as avaliações médicas rotineiras, a consulta médica anual para verificar como é que estão as suas condições clínicas, que todos deveriam realizar e nós homens muitas vezes negligenciamos. Ok. Bom, realmente os números gerais, né, os dados mundiais são alarmantes. Né? A gente tem aí uma expectativa de 18,1 milhões de casos para 2018, segundo o relatório, com 9,6 milhões de mortes. São números realmente alarmantes. E um crescimento maior do que o crescimento populacional, enfim. No Brasil, a projeção para 2018 é de cerca de 560 mil casos. É possível reverter essa tendência de alta, pelo menos aqui no Brasil? Infelizmente, como a ligação com o envelhecimento é muito forte e a população brasileira está envelhecendo, a proporção realmente de novos casos de câncer vai crescer. Vai crescer e é preciso que o sistema de saúde esteja preparado para fazer um diagnóstico rápido e um tratamento adequado para que essas pessoas continuem levando vidas saudáveis, produtivas, apesar de terem passado por um tratamento mais intenso. Hoje é uma realidade, a maioria dos cânceres, quando tem esse diagnóstico inicial, precoce, a possibilidade de uma vida saudável pós-tratamento é uma realidade. E esse deve ser o nosso objetivo enquanto formuladores de política de saúde. Estar preparados porque não fazendo qualquer medida de cuidado necessária, o simples envelhecimento da população vai levar a maior ocorrência de casos de câncer. E é possível, pelo menos, tendo em vista que vai haver esse aumento, ou que pode haver esse aumento, que é difícil conter, já que a população naturalmente vai envelhecer, é possível, pelo menos, conter
o número de óbitos decorrentes do câncer? Esse é o objetivo. O objetivo do tratamento do câncer é reduzir o que chamamos de mortalidade evitável. Certo. Então, aquele diagnóstico tempestivo e o tratamento adequado, no tempo certo também, para que se possa lograr um bom resultado para o indivíduo doente, para a família e para a sociedade, porque é uma pessoa que volta a ser produtiva e contribuir para a sociedade. Certo. E os custos são muito elevados também. O relatório aponta cerca de 1,16 trilhão de dólares para decorrente, né, dos gastos com saúde, enfim, com todos esses problemas causados pela doença. Como é que se equaciona essa questão em termos de investimento? Será que é melhor investir mais em prevenção, investir mesmo nos equipamentos, que são possivelmente equipamentos muito caros? Será que esse custo de investimento seria menor do que o custo causado pela doença? Perfeito. Todo o investimento em saúde, ele sempre vai ser feito com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Então, qualquer ação de saúde, ela vai onerar a sociedade. E, evidentemente, que num contexto de qualquer sociedade, você conhecer aonde você vai alocar o recurso é essencial para que ele dê o máximo resultado para as pessoas. Então, prevenção. Infelizmente, poucos cânceres dão essa oportunidade de prevenção, de detecção precoce e tratamento para evitar o adoecer. Então, nós temos o câncer de colo de útero, o câncer de mama, o câncer de intestino e só. Esses cânceres é possível, através de ações dirigidas de prevenção, você evitar o adoecer. Existe uma série de outras doenças crônicas, do qual muitos tipos de cânceres estão incluídos, em que a sua incidência, o risco de aparecer, diminui com comportamentos de vida saudáveis. Então, evitar o ganho de peso após os 40, 50 anos. Atividade física regular, pelo menos 3 vezes por semana, 40 minutos, não precisa ser uma atividade extenuante, pode ser uma atividade contínua, como uma caminhada, 3 vezes por semana. Alimentação com frutas e verduras frescas, apesar de todo o avanço da medicina, nós ainda não sabemos por que esses alimentos frescos, frutas e verduras, reduzem o risco de uma série de tipos de câncer, mas é um fato e deve ser aproveitada essa informação. E até de outras doenças também. E de outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. Alimentação saudável é extremamente importante. Não podemos esquecer a participação nas campanhas de vacinação que o Ministério da Saúde conduz, com o esforço e dinheiro da sociedade, de comprar doses de vacina, disponibilizar para as pessoas se imunizarem contra a infecção pelo HPV, que é um vírus que está associado a câncer de colo de útero, câncer de canal anal. Depois que a pessoa desenvolve um HPV, a chance dela desenvolver o câncer aumenta bastante. Exato. E os tipos mais agressivos de infecção por HPV podem ser prevenidos por vacinação, disponível em toda a rede pública. Perfeito. De fato, todas essas questões que o senhor colocou agora, elas são elencadas aí como os grandes fatores de risco, né? A gente tem também o uso de álcool, abuso de álcool e o tabagismo. Apesar de todas as campanhas, né, o câncer de pulmão ainda é o que mais mata. Existem campanhas. A gente está melhorando nessa questão do combate, vamos dizer assim, né, da redução do uso do tabaco, do cigarro? Sim, essa é uma informação que o esforço pela sociedade em reduzir a exposição a fatores que estimulam o tabagismo e as campanhas e programas necessários para tratar as pessoas que se tornaram dependentes de nicotina, elas têm logrado sucesso e a taxa de tabagismo vem decrescendo na sociedade brasileira. Não vem decrescendo tão rapidamente em mulheres. Em mulheres, aparentemente, o sucesso da campanha de tabagismo tem sido um pouco menor. E o que tem respondido, inclusive, por uma mudança no perfil epidemiológico do câncer de pulmão, que era um tumor mais comum de homens, e hoje está crescendo a ocorrência em mulheres em idades
até mais precoces do que o usual. Apesar de o câncer de pulmão ocupar, né, uma posição em primeiro entre os mais comuns, se considerar os dados gerais, e também o maior número de vítimas fatais, apesar disso, há uma tendência de queda de 1980, mais ou menos, para cá, pelo menos entre os homens, uma tendência de queda, tanto no número de cânceres, como também no uso do cigarro, e da parte das mulheres, um sensível aumento. Isso está acontecendo aqui também? Procede. A história do câncer de pulmão, ela mimetiza a história da entrada do tabagismo na nossa sociedade. Uhum. Então, mais ou menos no começo do século passado, câncer de pulmão era uma entidade rara, uma entidade pouco conhecida, pouco estudada, porque era de ocorrência muito esporádica. Uhum. Foi com a introdução do cigarro comercial, principalmente do período entre guerras, que houve um boom dessa comercialização. Era um símbolo de status, né? Uma comercialização do cigarro. Tardiamente se percebeu os efeitos maléficos, que normalmente são 10, 15, 20 anos depois, o aparecimento de vários tipos de cânceres, como, por exemplo, os cânceres de cabeça e pescoço e pulmão e esôfago. São as áreas mais acometidas pela carcinogênese produzida por componentes do cigarro. Então, da mesma forma com que cresceu nos últimos anos uma redução, campanhas de proibir fumo em ambiente de trabalho, em áreas fechadas, um desestímulo social ao ato de fumar, desprestígio do ato de fumar, isso tudo contribuiu para uma redução do tabagismo em muitas partes do mundo, no Brasil de maneira bastante expressiva, e isso acompanhou a curva de incidência de câncer. Como o tabagismo não vem caindo na mesma proporção em mulheres está aumentando a proporção de casos de câncer de pulmão. Ok. Agora, em relação ao câncer de pulmão e a questão do tabagismo, existe aí, né, todos esses fatores, campanhas desestimulando o uso, sim, inclusive no âmbito legal. A legislação foi ficando mais rigorosa para evitar o fumante passivo, como se fala, né? São as pessoas que ficam expostas à fumaça do cigarro, mesmo sem ser fumante. Agora, por outro lado, o uso do álcool também é associado como um dos fatores de risco elevado. E, no entanto, a publicidade de bebidas acontece na televisão, mostra pessoas saudáveis, às vezes ídolos do esporte, fazendo propaganda de alguns produtos de bebidas alcoólicas. Existe alguma campanha nesse sentido também para enquadrar um pouco, pelo menos desestimular o uso da bebida, assim como aconteceu com o álcool? Com cigarros? É muito importante entender a importância da rotulagem de produtos de consumo popular, seja consumo nas diversas esferas, principalmente o consumo alimentar. Então, informações dispostas na rotulagem, elas normalmente influenciam muito o hábito de consumo. Se viu isso com o cigarro, com as embalagens que passaram a ter mensagens, até com fotografias, sim, algumas fotos mais dramáticas, assim, chamando a atenção para o fato de que hoje qualquer fumante sabe dos males que causa o cigarro, até porque leu casualmente na própria embalagem. Então, iniciativas voltadas para sensibilizar o usuário para os riscos associados ao álcool, medidas que possam penalizar economicamente o consumo do álcool, porque o álcool, tudo bem que causa uma série de tipos de câncer num evento deletério crônico, né? Mas é responsável por muitos casos de doença hepática, cirrose, que são doenças que incapacitam as pessoas tanto quanto o câncer, sim, são muito mais comuns e produzem um dano econômico para a sociedade muito grande. Geram tratamentos paliativos muito onerosos para o sistema de saúde. Então, de alguma forma, penalizar economicamente o abuso do álcool, essa é uma estratégia que, em outras sociedades, em relação ao cigarro, se demonstrou extremamente eficiente em reduzir o consumo. Certo. Então, em áreas
áreas do Oriente, a taxação em cima de cigarro diminuiu drasticamente o consumo do produto. Medidas semelhantes o Congresso Nacional pode estudar as suas comissões sobre a pertinência e, junto com a Anvisa, desenvolver algum trabalho no sentido de, pelo menos no rótulo, educar para os riscos associados com o uso excessivo. Porque a mortalidade é ainda mais dramática relacionado até aos efeitos mais imediatos sobre o trânsito, sobre as mortes evitáveis que acontecem relacionadas à bebida. Tá. O senhor estava falando da questão dos problemas hepáticos decorrentes do álcool. Entre os tipos de câncer mais comuns, a gente vai ter, em primeiro lugar, o câncer de pulmão, no âmbito geral. O câncer de mama, embora não seja o mais letal, também ocupa uma posição, né, fica empatado com o câncer de pulmão aqui no primeiro lugar. E a gente vai ter o câncer de colo, a próstata, que é específico, né, dos homens, o câncer de pele não melanoma, que é esse mais comum, né, como o senhor colocou, e daí a gente tem o câncer de estômago também. Tem um que não está aqui, porque a gente colocou só os 6 primeiros, que é o câncer de fígado, que viria logo após o de estômago. Sim. Então, a gente tem colo, estômago e fígado, quer dizer, o aparelho digestivo é muito sensível a essa questão do câncer, a doença do câncer, né? Existem fatores psicológicos, além desses fatores mais físicos, né, que foram colocados aqui, fatores psicológicos de tristeza, raiva, essas coisas somatizadas, as emoções somatizadas, elas também causam, existe uma avaliação nesse sentido? Sempre é um tema bastante controverso quanto a mente consegue modificar o corpo, porque são situações de associação um pouco difícil de você mensurar efeitos biológicos diretos de estados alterados do humor, como depressão, agitação, ansiedade. O que se sabe em relação ao câncer é que, especificamente em relação ao trato gastrointestinal, como foi mencionado, é porque o nosso trato gastrointestinal é uma porta de entrada extensa para uma série de elementos do ambiente que a gente tem contato pela ingestão, com água ou com alimento. Então, é essa via de exposição a carcinógenos ambientais que responde pela ocorrência de câncer nesses órgãos, né, do trato gastrointestinal. Especificamente em relação ao câncer hepático, acho que foi mencionado por conta da importância dele em relação à mortalidade. É um câncer que tem uma incidência não tão grande quanto os mais conhecidos, mas que tem uma mortalidade bastante elevada. E está intimamente associado a hepatites virais crônicas. O HPV? A hepatite C, hepatite B crônicas. Então, essas hepatites virais, que são, no caso da hepatite B, prevenível por vacinação, e no caso da hepatite C, prevenível, controlável pelo tratamento, através de medicamentos muito eficientes, que também são distribuídos na rede pública de saúde, são condições importantes para controlar esse câncer. O Brasil está envolvido numa iniciativa internacional importante nessa área, que é buscando a erradicação da hepatite C nos próximos 30 anos. Então, tem uma programação de incentivar ao conhecimento da doença, a busca pelo diagnóstico e o acesso ao tratamento para diminuir a carga sanitária que essas condições evitáveis vão representar para a nossa sociedade. Porque não tenha dúvida que se hoje nós gastamos em torno de 4 bilhões com tratamento de câncer no SUS e é necessário ampliar essa oferta, com a ampliação da oferta e com os novos casos que acontecerão pelo envelhecimento da população, isso representa uma necessidade adicional de provavelmente dobrar, ou até mais que isso, nesses próximos 20 anos, os recursos destinados a esse tipo de ação de saúde. Perfeito.
O envelhecimento, então, entra como um dos fatores que aumentam o risco à doença. O câncer, normalmente, ele vai afetar pessoas de 50 anos ou mais. Mas as pessoas, assim, muita gente não conhece, mas o câncer infantil também existe. E também é um câncer, é uma doença que afeta, assim, muitas crianças. O Ministério da Saúde apresentou, alguns dias atrás, uma pesquisa mostrando que a incidência de mortalidade por câncer infantil tem diminuído. Nós estamos vencendo a batalha, nesse caso, do câncer infantil? Eu acho que a sociedade como um todo está num bom caminho em relação ao câncer infantil. O câncer infantil, ele é um câncer pouco prevalente, ele tem uma incidência baixa, é um câncer que não é suscetível à prevenção, não há meios de rastreamento do câncer infantil, exceto o diagnóstico precoce pela equipe de saúde que percebe um atraso no desenvolvimento, uma modificação no comportamento da criança, uma alteração e rapidamente tem condição de encaminhar para um centro especializado em tratamento de câncer pediátrico, porque também o câncer pediátrico tem uma particularidade, é a forma de câncer com maiores taxas de cura. Então, a chance de uma criança que tem um tumor renal, que tem um tumor neurológico, que tem uma leucemia, um linfoma na infância e adolescência, de ficar curado é muito maior do que a de um adulto. E isso faz com que seja importante esse trabalho de alertar a sociedade para os sinais precoces do câncer pediátrico, mas aí alertar principalmente professores em escolas e profissionais de saúde que identifiquem esses sinais e tragam essas crianças para diagnóstico. O Ministério da Saúde, junto com a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, realizou algumas publicações no sentido de manuais voltados para profissionais de saúde, para no SUS fazer esse encaminhamento rápido para os centros de tratamento de câncer pediátrico. E a Sociedade de Oncologia Pediátrica, junto com as associações de pais, mães de crianças, adolescentes com câncer, têm trabalhado juntos para identificar em todo o país áreas de melhoria da política pública. E isso, com certeza, vai frutificar numa maior qualificação do tratamento e melhores resultados. Eu acho que nos próximos anos a gente ainda vai ter números mais favoráveis ainda em relação ao câncer pediátrico com esse trabalho integrado entre sociedade médica, associação de pais, o poder público, construindo uma política de atenção assim, adequada para essa condição. Então, dentro de uma questão tão difícil, nós podemos ter notícias boas, né? Quais seriam os principais sintomas que as pessoas devem observar, os professores, pais e mães, nas crianças? Basicamente, vão ser alterações do comportamento. No caso da criança, depende muito da faixa etária. Num lactente, vai ser um atraso do desenvolvimento, uma dificuldade nas etapas esperadas de ganho de independência que não acontece, que vai normalmente motivar uma investigação que pode diagnosticar um câncer, já que o câncer nessa faixa etária é muito raro, então não vai ser a causa mais comum desses problemas, mas vai precisar ser visto como uma delas. O aparecimento de tumorações perceptíveis, como gânglios, tipo ínguas, são normalmente uma condição que também chama muita atenção. O certo é que qualquer alteração física que permaneça por mais de 2 semanas, e aí vale para crianças e para adultos, mais de 2 semanas, alterações físicas que não estavam presentes precisam de uma investigação especializada. Precisa procurar o médico de família, o seu clínico, para ele entender qual é a estratégia mais adequada para esclarecer e resolver o problema. Perfeito. Doutor Sandro, muito obrigado pela sua presença, entrevista bastante esclarecedora e espero contar com a sua presença aqui em outras entrevistas. Agradeço também, acho que a Cidadania faz um papel excelente fazendo a divulgação
de informações que são úteis para toda a sociedade. Ok, obrigado. O programa Cidadania é de informação pública. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, visite a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue de graça para 0800 61 22 11. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.